Olá, seja bem-vindo. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de Matemática e Raciocínio Lógico. E nesse vídeo eu vou resolver uma questão da FCC que envolve muito a nossa lógica matemática, proposições, conectivos, tabela-verdade, mas de um jeitinho pouco comum, tá? Vamos à leitura aqui comigo. Em uma equipe de futebol, sempre que André ou Bruno não jogam, o técnico escala Carlos para jogar. E Daniel sempre joga quando André joga. Se Carlos não jogou, então. O que a gente precisa ver nessa questão? O que ela tem de diferente aqui, ó? Ele está usando aqui sempre, que é o substituto, é o equivalente da condicional, do se então. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, ó, é identificar isso. Em uma equipe de futebol, sempre que André ou Bruno não joga, o técnico escala Carlos para jogar. E Daniel sempre joga quando André joga. Então, trouxe para cá só para a gente entender essa ideia. O que significa esse sempre que? É o se André ou Bruno não jogam, então o técnico escala Carlos para jogar. Essa vai ser a ideia, tá? Olha aqui o que está acontecendo, ó. Daniel sempre joga quando André joga. Olha o quando aqui. É a ideia contrária, ó. É como se fosse assim, ó. Se André joga, então Daniel joga. Vou reescrever isso aqui, ó. Olha a proposição de cima como que vai ficar. Eu ainda melhorei ela um pouquinho, ó. Se André não joga ou Bruno não joga, então Carlos joga. Deveria técnico escala de Carlos para jogar, mas só diminuir ali. E aqui, como que vai ficar? Ó, Daniel sempre joga quando o André joga. Olha a condição onde está. Ó, é se o André joga, o Daniel joga. A condicional veio dessa maneira. Então, essa é a forma correta de a gente usar a proposição. Tá? Por fim, Carlos não jogou. Está na forma certa a nossa proposição simples. E aí a gente tem a nossa ideia de argumento. Para eu conseguir sair aqui, ó, eu tenho que considerar que todas as proposições elas são verdadeiras. E aí observa que sempre, ó, ele usou o se então, ele usou a condicional. Coloquei a minha tabelinha aqui para a gente lembrar da condicional, ó, PQ, se P então Q. Lembra lá, as duas primeiras são padronizadas, verdadeiro, 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 falso. Falso, verdadeiro, falso e falso. A condicional, a característica dela é que o VF é falso, as demais são verdadeiras. Então, a gente sempre lembrar aqui, ó, que essa é a linha problemática da condicional. Geralmente é ela que aparece na prova pra gente. Tá? Então, meu ponto de partida, se eu tenho uma proposição simples, eu vou começar dela. Carlos não jogou, verdadeiro. Por que é verdadeiro mesmo, Eleonora? Para a gente ter um argumento válido, eu quero todas as premissas verdadeiras. Tá? Então, ó, Carlos não jogou, verdadeiro. O Carlos joga, falso. E aí, o que vai acontecer? Ó, a minha proposição P é isso tudo. Leonora, mas tem o ou aqui. Mas tenta enxergar como isso tudo que está dentro do parênteses, tá? Se isso ficar verdadeiro, ó, verdadeiro com falso, daria falso, que não pode acontecer. Tem que ser verdadeiro. Então, opa, essa minha proposição aqui, ó, ela obrigatoriamente é falsa. Por que ela obrigatoriamente é falsa? Porque falso com falso dá verdadeiro, tá? Então, ela é falsa. E aí vai acontecer, ó, André não joga ou Bruno não joga. Eu vou ter a mesma coisa aqui, a mesma estrutura da tabela, porém com o ou. E qual que é a característica do ou? Vou apagar aqui e vou fazer a característica do ou. Se ao invés do se, então, eu tenho o ou. Todas as linhas são verdadeiras, exceto a minha última linha que é falsa. O que significa isso? Ó, o ou, a disjunção, só vai ser falsa se as duas proposições forem falsas. Então, André não joga é falso, Bruno não joga é falso. Se qualquer uma delas fosse verdadeira, o resultado seria verdadeiro e isso não é interessante para gente. Ó, se o André não joga é falsa, aqui o André joga tem que ser verdadeiro. Observa que um é o contrário do outro. Então, o André jogar é verdadeiro. Vou voltar agora para a minha tabelinha do se então. O que vai acontecer na tabelinha do se então mesmo? Verdadeiro com falso é falso. As demais são verdadeiras.
Olha o que aconteceu. Primeira verdadeira. Se a segunda for verdadeira, beleza, resultado verdadeiro. Se a segunda for falsa, é exatamente o que não pode acontecer. Então, o Daniel jogar tem que ser verdadeiro. O que a gente descobriu então? O André joga, o Daniel joga, o Bruno joga também e o Carlos não joga. Tá? E aí, vamos voltar lá para o slide anterior. Olha o que ele fala pra gente, ó. André jogou, mas Bruno não. Então, para lá, vamos voltar? Quem que jogou, ó? André joga, Bruno joga e Daniel joga. O único que não jogou foi o Carlos. Vamos voltar para a gente ver, ó. André jogou, o mais está substituindo o E. Bruno não, falso. Então não vale. Daniel jogou, verdadeiro. Mas Bruno não, falso. André e Bruno não jogaram, falso. Bruno jogou, mas Daniel não, também não. Daniel e André jogaram. Os dois jogaram, a alternativa certa é a alternativa E. Muito diferente do que a gente é acostumado, o fato dele ter usado os conectivos da forma que não são muito padronizadas pra gente, isso já gera um desconforto. Mas é uma questãozinha interessante. Leonora, essa questão é muito comum? Dessa forma não é muito comum, mas é uma questão que vai ser o diferencial aí na sua prova. Tá? Se você nunca viu isso, se você não faz ideia do que eu estou falando, se você nunca viu Tabela Verdade e você está estudando para concursos públicos, eu super te aconselho a fazer um curso de raciocínio lógico. É importante que você saiba, o raciocínio lógico matemático não é a nossa lógica intuitiva, não é o nosso achismo, não é a nossa interpretação. Tem um monte de regrinhas que a gente tem que saber. Bom, eu paro por aqui, bons estudos e até a próxima.